Olá, seja muito bem-vindo ao nosso vídeo. Esta aqui é a segunda dica da série Informática para Concurso. Essa aqui é uma série de vídeos, na verdade é uma playlist dedicada a trazer noções de informática mesmo, né? Trazer dicas de como utilizar o seu computador com foco especial em concursos públicos de nível médio. Então tudo que a gente está passando aqui são itens que concursos públicos de nível médio costumam pedir em provas, né? Então, na parte de informática. A dica de hoje aqui, a nossa segunda aula, é sobre área de trabalho e área de transferência. Vamos lá então, o que é área de trabalho, ou também conhecido como desktop? A área de trabalho é nada mais do que a janela principal do sistema operacional, é aquela tela que você vê quando inicia o sistema operacional, que aparecem os ícones dos programas que você utiliza, como exemplo nessa imagem aqui. Então, essa é a área de trabalho visual, né? Que é a área que quando você entra no computador pela primeira vez, ele mostra, né? Então, lá ele mostra alguns ícones de arquivos que você tenha e de programas também. Muitas pessoas acham que só dá para acessar a área de trabalho por meio da interface gráfica, como mostrei no slide anterior, né? Mas não, essa área de trabalho é uma pasta comum. Se você tem dúvidas sobre como funciona pastas e a organização disso no sistema operacional, recomendo que você veja o nosso vídeo 1, eu vou deixar até um card aqui, que lá eu comento um pouco sobre como são organizados as pastas e os arquivos dentro do sistema operacional, e também falo um pouco sobre o endereço do arquivo para ser acessado, como que o sistema operacional enxerga. Ele não vê as pastas como nós enxergamos, ele só vê o endereço. Então aqui não é diferente, é possível acessar o endereço da área de trabalho. Geralmente o endereço é nesse formato, dois pontos, usuários, o nome do seu usuário, / desktop. Se você fizer isso, ele deve ir para a área de trabalho. Vamos fazer uma demonstração prática sobre esse último assunto, que é o acesso da área de trabalho por meio do endereço. Então vamos lá. Certo, aqui eu estou em C2 pontos. Vamos lá, o caminho é C. Usuários. / o meu usuário é o Eng3. E desktop. E aqui ele trouxe a minha área de trabalho. Essas são as pastas que eu tenho lá. Bem rapidinho, dá uma olhadinha na minha área de trabalho. São essas pastas que eu tenho aqui, esses itens e pastas, né? Então, você consegue acessar a área de trabalho por aqui, com o endereço. Vamos voltar lá. Beleza, agora vamos comentar sobre a área de transferência. É uma área que poucas pessoas percebem que existe no computador, mas faz total sentido a sua existência. Ela é um lugar, basicamente, que os arquivos e pastas são armazenados temporariamente, ou seja, eles não ficam lá para sempre, eles ficam temporariamente. E quando que eles vão para lá? Quando você dá um comando de copiar ou de recortar. O que acontece? Tem um exemplo aqui. Digamos que nós tenhamos um arquivo relatório importante, na verdade, na pasta C, endereço C, pasta 1. E eu quero copiar este arquivo. Então eu vou lá e copio o arquivo. Quando você copia o arquivo, o sistema operacional ele encaminha esse arquivo para um lugar específico chamado área de transferência. É uma área na memória que ele coloca todos os arquivos que você deseja copiar, mover ou recortar. Essa área geralmente não é visível, você não tem acesso a essa área. Tem celular que você consegue ver a área de transferência. Celular Samsung, os mais novos, costumam deixar você ver tudo que está na área de transferência. Então vamos continuar o exemplo aqui. Colocamos para copiar, né, o arquivo, então ele está na área de transferência. Então, ainda continuando na área de transferência, eu desejo ir para a minha pasta nova lá, e eu clico com o mouse e coloco em colar. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o arquivo da área de transferência e vai colocar uma cópia dele nessa pasta que eu estou agora, que é na pasta 2. Então eu teria tanto na pasta 1 quanto na pasta 2 esse mesmo arquivo. Então a área de transferência
é a área intermediária das operações de copiar e colar. Também de recortar e colar. Agora temos uma demonstração prática. Certo, aqui na demonstração prática vamos fazer bem parecido, estava lá nos slides. Tenho esse arquivo relatório importante, eu vou criar uma nova pasta aqui dentro, nova pasta. E primeiro eu vou querer copiar este arquivo. Então, quando eu copiei esse arquivo, ele está na área de transferência do sistema operacional. Então, eu posso vir na nova pasta e colar. Colei esse arquivo. Certo? Vou apagar essa pasta. Agora, vamos fazer novamente. Agora, para o comando de recortar. Nova pasta de novo. Ela está vazia. Agora eu vou recortar. No recortar fica mais clara a operação. Recortei, viu que ele ficou diferente o arquivo? É como se ele nem tivesse mais aqui. Aí eu venho e colo. Depois que eu colei, uma vez com recortar, eu não posso colar novamente. Por quê? Porque o recortar coloca o arquivo na área de transferência apenas uma vez. Então, quando eu consumo da área de transferência, ele já limpa ela. Por isso que eu não tenho nada aqui de colar. Que é diferente do copiar. Bom, pessoal, essa foi a dica aqui, né? A segunda dica sobre a área de trabalho e a área de transferência. Assim, se o conteúdo foi útil para você, te ajudou de alguma maneira, não deixe de compartilhar. Obrigado.